Eu convido você para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 9, do versículo 46 até o 56. O tema dessa meditação não é um sermão convencional, mas é uma meditação com um assunto só: Jesus e os imperfeitos. Lucas 9, 46 a 56. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Esse cara não é da nossa igreja. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecederam. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. O que está entre colchetes, normalmente, não está nos manuscritos mais antigos. Provavelmente foi uma inserção de algum copista no começo dos séculos, que a Bíblia era copiada em papiros. Por isso que eles colocam, em respeito ao texto sagrado mais antigo, esta inserção, que pode ter originalidade ou não, mas que tem total pertinência e relevância, lá isso tem. No vídeo e também nas fotos, nós percebemos pessoas imperfeitas. Todas elas. Pessoas que são instáveis, imaturas, que mentem, que traem. E eu tenho uma listinha aqui de alguns nomes. Não sei se o teu vai estar aqui. Pedro, cheio de dúvidas, impulsivo, inseguro, temperamento muito forte. André, pescador de visão limitada sobre Jesus. Tiago, temperamental, instável, explosivo e egoísta. João, de natureza explosiva, enérgica e imprevisível. Filipe, descrente em relação a milagres e manifestações extraordinárias. Bartolomeu, oscilante na sua fé. Mateus, um cobrador de impostos com uma vida fragilizada. Tomé, ansioso, cético, incrédulo. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como o menorzinho, sem expressão. Simão, zelote, movido pelo zelo do partido político do qual era membro. Os zelotes eram os partidos truculentos, P e T, na época. Judas, filho de Tiago, um homem dominado pelo medo, você preso por causa disso. E Judas Iscariotes, um tesoureiro ambicioso, infiel. Lendo a Bíblia, lendo os textos da Sagrada Escritura, dá para a gente colher adjetivos que qualifiquem esses homens. Veja só: instáveis, imaturos, impulsivos, puxadores de espada,
assustados, ignorantes em relação a muitos valores do céu, preconceituosos, incrédulos, medrosos, fujões, dorminhocos, orgulhosos, violentos. Jesus tinha todo tipo de seguidor. Multidões, no segundo ano de popularidade, os 70, que ele mandou 2 a 2 irem para as cidades e falar de Jesus, do Evangelho. Depois ele reduziu e ele tinha mais intimidade efetiva com 12. Dos 12 ele tinha mais intimidade com 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, o único que gostava de dormir e encostar a cabeça no ombro e no colo de Jesus era João. E não é que foi João, o discípulo amado, que num impulso de carnalidade, de vida explosiva, quando ele percebe alguém não respeitando Jesus, a intenção dele é: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essa raça? Todos imperfeitos, todos eles imperfeitos. O texto que nós lemos, irmãos, ele faz um retrato disso. Dá uma olhadinha. Depois a gente só vai dizer como Jesus lidou com esses homens. Do verso 46 ao 56, acontecem algumas situações. Se você lembrar, anteriormente, 43, 44 e 45, Jesus fala: minha morte está próxima. Qual é o assunto deles depois que Jesus anuncia a morte dele? Quem é o maior? Eles não estavam preocupados com a morte de Cristo, eles estavam preocupados: quem é o maior? Veja o paradoxo disso. O maior, o todo-poderoso, acaba de anunciar: eu estou prestes a morrer pelos menores. O elefante, o todo-poderoso, se preocupando com as formigas. E as formigas questionando: qual de nós é o maior aqui? Imperfeitos. Depois, João de novo entra em cena, 49 e 50. João era daquela gravura do ovo. Ele simplesmente olha para Jesus e fala: mestre, tinha gente fazendo bem aí, tinha gente expulsando, libertando o demônio, libertando as pessoas do demônio, mas eles não são da nossa turma, eles não andam com a nossa patota. O Senhor quer que a gente mande, veja a pretensão, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu. Elias dizia: Senhor, se descer fogo é para a tua glória, para consumir a impiedade da idolatria a Baal. Aqui não, aqui descer fogo era exterminar pessoas que faziam o bem, mas não andavam na mesma turma. É mais ou menos presbiteriano querendo consumir pentecostal, e pentecostal querendo acabar com calvinista, essa praga que só lê a Bíblia e não vive a Bíblia. E nós replicamos dizendo: essa praga que não lê a Bíblia, mas vive a Bíblia. Nós fizemos um pacto, você torce para um lado, eu torço para o outro. Jesus é o técnico, ele põe a mão na cabeça e ele fala: de que espírito vocês são? Vocês não sabem, é de porco. Não tem nada a ver com Palmeiras. É espírito de porco mesmo, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. E a gente percebe aqui que esse João, o João manso, o João do amor, ele pede para Jesus proibir aqueles homens de expulsar, de libertar. E Jesus fala: não, deixa eles, porque quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quem prega lá, quem prega acolá, quem prega na China, quem prega no Alasca, quem prega em Pinheiros, quem prega em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é bairro, deixa, não reza na tua cartilha, não tem problema. Prega o Evangelho, prega Jesus, pode pregar até por pretexto, pode pregar até a mula de balão, deixa ela pregar. É melhor uma mula que prega do que uma ovelha muda.
que não fala coisíssima nenhuma a respeito de Jesus. Imperfeitos, imperfeitos. Mas aí vem o pior. O pior é o seguinte: Jesus disse, olha, depois da morte eu vou ter que ir para o céu, estava chegando esse dia. E o que é que acontece aqui, dos 51 até os 56? Acontece que Jesus tinha a firme resolução de ir para Jerusalém. E os irmãos sabem da rivalidade que tinha entre samaritanos e judeus. Jesus tinha toda a pinta, todo o jeitão de que ia para Jerusalém. Esse simples fato levou os samaritanos a não terem nenhuma consideração, nem a receberem Jesus, nem a receberem os seus discípulos. Isso era uma indelicadeza. O dono da terra, do céu e do mar não podia pisar na terra dos samaritanos, porque ele estava com a intenção de ir para Jerusalém e ia passar no meio das terras dele. Por que ele não fazia o que todo judeu que não queria contato com os samaritanos fazia? Cruza o Rio Jordão lá no sul, vai paralelo a ele, não passa pela terra dos samaritanos. Quando chegar mais ao norte, perto da Galileia, cruza de novo o rio. É muito mais longe, mas pelo menos eles não tinham o dissabor de passar pela terra dos samaritanos. Jesus falou, não, eu vou passar por aqui. Foi aí que todos disseram não e viraram as costas para Jesus. Aí entra João, o imperfeito João, que falava de amor. E ele fala para Jesus, essa raça não te recebeu. Ninguém foi hospitaleiro contigo. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com todos eles? E Jesus disse, de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aqui a gente começa a perceber a imperfeição daqueles discípulos. E toda essa nuance maligna da raça humana que levou Jeremias a dizer, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem é que pode conhecê-lo? Investigue o seu coração. E você vai perceber nele muita coisa semelhante aos discípulos, admitidas ou não. Eu posso citar 5, 10, 15, orgulho, endurecimento, insensibilidade, desejo de olhar para alguém que está numa situação difícil e dizer bem feito, bem feito. Intolerância religiosa com quem tem pensamento diferente, intolerância litúrgica com quem tem gosto diferente disso ou daquilo. E eu fico pensando de que música Jesus gosta, de que coral Jesus gosta, de que louvor Jesus gosta. Bom, eu tenho as minhas preferências, mas ele não tem. Ele fala, se vier do coração, se tiver base bíblica na verdade, se for para a glória de Deus, pode ser o que for, até aquilo que se canta numa das igrejas mais tradicionais dos Estados Unidos, a igreja do Dr. John MacArthur. Rap. Lá se canta rap, lá se canta de tudo, mostrando verdades até do catecismo, de Westminster, de Heidelberg. Eles cantam e colocam pessoas que sabem fazer um bom rap para pregar o evangelho, numa igreja que antes tinha o orgulho de tocar os órgãos de tubo, até que Deus mandou o orgulho deles para o tubo, e eles perceberam que não há chance de nenhuma pessoa perfeita se dar bem com Jesus, porque o que Jesus gosta é de gente imperfeita. Gente imperfeita ele gosta, gente perfeita que não precisa dele, nem de médico, gente pretensiosa, porque um ser humano não pode ser orgulhoso. E um cristão não pode deixar de ser humilde. Nenhum ser humano pode ser orgulhoso. E nenhum cristão pode deixar de ser humilde. Porque Jesus tem predileção pelos imperfeitos. De tudo que eu li, explicando esse texto, eu quero fazer algumas ponderações apenas, não só sobre esse texto, mas por causa desse texto, que aparece apresentando um homem, João, que teve em duas oportunidades muito próximas, atitudes tão imperfeitas, tão infelizes, que levou ele a dizer, Senhor, vamos mandar calar a boca, essa turma não anda com a gente. Já imaginou? Eu vou para um lugar, vamos dizer, Paulo e Silas, brigaram por causa de João Marcos.
Paulo e Barnabé brigaram por causa de João Marcos. Discutiram feio. João Marcos faltou no ensaio. Faltou. Faltou no momento de ir para a missão e falou, não vou mais. Barnabé falou, Paulo, dá uma chance para o garoto. Paulo disse, comigo não. Falhou uma vez, está lascado. Foi dito e feito. Barnabé falou, então eu vou pegar João Marcos e vou cuidar dele. Esse era o espírito de Barnabé. Paulo falou, não sobrou nada, eu vou com Silas então. E Deus falou, um para um lado, um para o outro, mas os dois na obra. Porque não há como pessoas perfeitas serem trabalhadas, só imperfeitos. E foi Paulo e Silas para um lado, Barnabé e João Marcos para outro. Anos depois, quando Paulo já está morrendo, ele fala, traz João Marcos. Ele se rende ao democrata, diplomático, homem maravilhoso, esquecido, chamado Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e de fervor e fé. Esse foi o homem usado por Deus para fazer de um homem proscrito e abandonado por uma falta. Tem misericórdia, Bete, tem misericórdia. Irmãos, é assim que funciona a vida. Jesus lida com imperfeitos. E eu quero que você pense o que ele fez com eles. Primeira coisa, não se envergonhou deles. A Bíblia diz que Jesus nunca se envergonhou de chamá-los de irmãos. Jesus não se envergonha dos imperfeitos. Senão você e eu estávamos fritos. Totalmente fritos. Não é? Aqui está cheio de imperfeitos. E quando a gente lida com o outro, a gente se reconhece. Está vendo? É como olhar no espelho. Você fala, se eu fosse Deus, eu torci o pescoço. E não é assim que Deus faz. Quem sobrou? Tem um molequinho que toca harpa aí. A pivete, sabe nada. Vai chamar. Chega o moleque todo espivitado. Ô Samuel, é o homem. É isso aí. É o rei. É esse aí. O meu coração bate no mesmo diapasão do dele, o dele no meu. Eu gosto desse camarada aí. Vai ser o rei. E foi. O cara mais imperfeito da Bíblia, mas o mais amado. O mais amado. Os salmos mais grandiosos saíram da pena e da emoção dele. Então, se você é um dos imperfeitos, tem salvação para você. Se você é perfeito, vaza. Vai pelo caminho da tua própria conquista. Vê se você chega no céu por esforço. Não vai chegar, mas tenta. Tenta. Depois você volta pedindo arrego e fala, Senhor, eu me rendo. Jesus não se envergonhou dos imperfeitos. Segunda coisa que eu deduzo da Bíblia, Jesus os amou até o fim, é o que diz João. Ele amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Amou até o fim, essa turma toda. Jesus os instruiu com paciência. Jesus pegou Pedro. Nossa, quando você lê a primeira, segunda carta de Pedro, você vê o quanto que ele aprendeu. Aprendeu demais. Muito ali na pedagogia do mestre que lidava com aquele puxador de espada. Pedro não era brincadeira. Se fosse diácono dessa igreja aqui, você ia ver muitos irmãos com a orelha decepada. E não precisava nem lutar no MMA, no UFC. Era só falar, dar uma roncadinha, dar uma dormidinha, faltar no ensaio do coral. Já vinha a espada cortando. E Jesus falou, guarda a tua espada, que eu não tenho necessidade de nenhuma arma humana para manifestar o meu poder. E foi a primeira cirurgia plástica do mundo. Ele pega a orelha, coloca em Malco e o homem sai feliz da vida. Se foi crente depois, ninguém sabe. Mas que Jesus teve misericórdia enquanto Pedro era violência, adrenalina pura. Não é dos nossos, fogo neles. Agora o que eu peço a Deus é, Senhor, fogo nos nossos. Nos nossos, ateia o fogo, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. E se começar juízo e fogo na casa de Deus, o que será
daqueles que não conhecem a Jesus. Por isso, Jesus e os imperfeitos, ele não se envergonha deles, ele os amou até o fim, ele os instruiu com paciência, ele teve compaixão de seus pecados. Pense em Pedro, irmãos. Um certo dia, já perto da morte, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, Pedro, Satanás quis peneirar você como quem peneira o trigo, e eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ali estava Jesus. Quando Pedro falava: todo mundo vai te negar, mas eu não deixo o Senhor ir para a morte, não. Eu vou e morro no teu lugar. Jesus olha para ele e fala: arreda de mim, Satanás. Satanás é que está pondo na tua boca querer me proteger para que eu não vá à morte, como se eu precisasse de proteção de qualquer pessoa. Jesus ensinou aqueles homens com muita paciência e teve compaixão dos pecados daqueles homens todos imperfeitos. Jesus os tratou com misericórdia. Lembra de Tomé? Que coisa, irmãos. Todo mundo reunido ali, as Madalenas e as Marias já tinham falado: ele está vivo. Pedro saiu correndo, acho que ele e João, Pedro era mais parrudo, chegou na frente, entrou atabalhoado, apavorado, ressuscitou mesmo, voltou correndo. E a Bíblia fala que eles acabaram vendo Jesus e pensaram: é um fantasma. Pedro, sem roupa, pula no mar, e Jesus fala assim: tem coisa para comer aí? Jesus não fala: sou eu. Ele simplesmente chegou. Os caras já estavam pensando que era fantasma. Se ele fala qualquer coisa com a voz meio hollywoodiana, assim, meio... ele matava os caras de susto. De repente ele falou: eu estou com fome, tem alguma coisinha aí? Jesus é fantástico, maravilhoso. Por quê? Porque ele trata com misericórdia gente como Tomé, que mesmo depois das evidências, Senhor, comigo é assim, sou cientista, racional ao extremo, só acredito vendo. Tomé, vem cá, Tomé, olha aqui, ó. Olha aqui, Tomé, olha aí. Ah, mestre, você só acredita quando enxerga. Benditos são aqueles que não precisam ver para crer, mas quando eles acreditam, eles enxergam os milagres. Creiam, irmãos, creiam, e vocês verão Deus fazer uma obra aqui, nesse lugar, nessa igreja. Mas temos que crer, não adianta pensar que método nós vamos usar. Vamos usar o método G, que eu já falei domingo passado. Não tem o G12, o G não sei o quê. Vamos usar o método gemido. Gemido diante de Deus, gema diante de Deus, clame, fale com Ele, porque Ele gosta de imperfeitos, e Ele trata os imperfeitos com misericórdia. Outra verdade que eu deduzo é que Jesus foi humilde servo entre eles. Os imperfeitos estavam lá, e Jesus, servo humilde entre eles, fala assim: está na hora do almoço. Todo mundo vem da poeira da estrada. Os irmãos já imaginaram aquelas sandálias de couro, aqueles pés todos macios com Dove, né? Todos Dove lá, outros cremes que todo mundo usa aí, pés lixadinhos, macios. Eles entraram ali, aquele cheiro de nardo puro naquela sala do almoço. Que nada, era um monte de cascudo, um chulé terrível, aquele couro mal curtido, e eles não tinham cadeira para esconder o pé, nem nada, nem meia. Eles se acotovelavam com uma das mãos e comiam com as outras, e o pé de um ficava bem perto da narina, da fuça do outro. E Jesus faz o quê? Vai comer primeiro por ser o rei? Não, tem bacia, tem toalha, mas não tem servo, eu faço o serviço. E todo mundo vai, e Pedro de novo: no meu caso não, no meu caso o senhor não vai mexer no meu pezinho. Jesus fala: se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Assim, então se assim, lava tudo. E Jesus fala: você já está limpo, cara, pela palavra que eu tenho falado. Agora é só o momento de eu mostrar humildade para vocês. O que eu fiz, façam também. Jesus gosta de gente imperfeita, como Pedro. Pedro era legal, Davi era legal. Por quê? Eles não ficavam dizendo: Senhor, eu, modéstia à parte, já sou presbiteriano há 40 anos, meu pai era presbiteriano, minha mãe era presbiteriana. Acho que ele olha para a gente e fala: e daí? E daí, rapaz?
Presbiteriano é o quê? Assembleano é o quê? Impecáveis? Não. Intocáveis? Também não. Miseráveis? Sim, miseráveis. De Vitor Hugo? Miseráveis. Miseráveis. Jesus gosta de imperfeitos. Outra coisa, Jesus foi o modelo perfeito entre imperfeitos. E foi, em tudo. Quando você vê um João tão amado, que encostava a cabeça no ombro de Jesus, poxa, esse cara deveria ser o melhor exemplo. É o que pede fogo do céu para acabar com a turma. Você já não teve essa vontade? Você falou? Você que falou? Quem falou já? Ah, Eusita, a irmã sincera. Eu gosto de gente assim, sincera. Já orei por uns irmãozinhos e falei assim, leva aquele pastor também, leva. Promove, leva para a glória logo, Senhor, leva. Dá um sossego para a gente. Irmãos, nós temos que admitir que nós somos ruins. Nós gostamos de coisa que Deus não gosta. Fazemos o maior escarcéu por coisa que Deus nem liga. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma brincadeira com uma irmã muito amada, mas foi brincadeira mesmo. É o jeito. Eu ainda não comecei a brincar aqui, porque a Shirley está me segurando, né? Mas quando eu começar, os irmãos vão entender. Dona Maria Mendonça, gente finíssima, está com quase 90 anos agora. Magrinha, pequenininha, sentava sempre no mesmo banco, sempre, eternamente, no mesmo banco. E tinha uma almofadinha, até que um dia o coral ia cantar, o louvor ia dirigir, eu só ia pregar. O que eu fiz? Sentei no banco dela, na almofada dela. Aí o culto ia começar, a irmãzinha passou 2 vezes por mim, mas era o pastor, né? Fazer o quê? E eu olhei para ela e falei, minha irmã, o que a senhora está procurando? Ah, sua almofada, seu lugar. Aí, pastor, tinha um moleque. Eu falei, tá bom, irmã, está aqui, pode sentar e tal. Foi só mas era uma mulher, e é, muito amada, muito gente boa, gente assim que a gente tem muita saudade. Hoje fica quase na cama, doente, mas está lá. E a gente tem que entender, Deus gosta de imperfeitos, e pastor imperfeito é gente boa. Pastor perfeito é perigoso. Muito perigoso. Presbítero perfeito também é ruim, não eleja nunca. Mas imperfeitos podem eleger, porque eles vão dizer, Senhor, tem misericórdia, a igreja é tua, o sangue foi o teu, e o Senhor me chama para essa obra, Senhor. Tem misericórdia, eu não consigo dar um passo para fazer uso da administração sensata e sábia. Se o Senhor não for comigo, eu não entro nessa roubada. Ainda tem gente que quer fazer vestibular para ser pastor, estudar teologia. Rapaz, está doido? Não faz isso não. Mas se Deus está chamando, vai nessa tua força, Deus proverá. Chegando no fim, Jesus os enriqueceu. Jesus, o perfeito, enriqueceu a todos os imperfeitos. Como ele enriqueceu a vida desses homens. Como ele enriqueceu a vida de Paulo. Os irmãos já imaginaram, de grande perseguidor, ele passa a ser perseguido, e ele fala, vocês viram o modelo que eu sou, imitador de Cristo? Se vocês perceberem eu imitando a Cristo em alguma coisa, imitem a mim. Naquilo que eu imito a Cristo, imitem a mim. Jesus então enriqueceu, protegeu e usou todos esses imperfeitos. Usou Pedro, usou André, usou Tiago. Tiago foi o primeiro mártir, morto à espada, próximo a Estevão. Dos chamados discípulos, imperfeito, morreu perfeitamente nas mãos dos seus algozes. Por isso, quando você lê de novo a respeito de João pedindo para parar, não pregue mais, vocês não andam com a gente, é um ovo diferente, não é da nossa turma, não dá boa maionese, então não é da gente, joga fora. Não joga não. Deus pode ter uma obra para um diferente de você. E se alguém não olhar com simpatia para você, nem para Jesus, nem para o evangelho que você prega, se alguém falar mal da sua igreja, do seu pastor, se alguém detonar a igreja nos vídeos, no Facebook, tem misericórdia. Já fizeram isso com Jesus. Não vai mudar em nada a dignidade dele, não vai mudar em nada a trajetória da igreja da aliança, porque Deus nos quer pregando e vivendo o evangelho a cada dia dizendo, Senhor, convém
Que Jesus cresça e que eu diminua, porque eu sou imperfeito, vou morrer imperfeito, e se o Senhor puder dar uma lustradinha só, se o Senhor puder dar uma lapidada na gente, vai ser melhor. E eu quero terminar com essas frases. Eles, os imperfeitos, visavam mandar. Jesus ensinou a amar. Eles visavam castigar. Lembra do fogo? Quer que a gente manda? Jesus disse, não. O negócio do fogo é eu que controlo. Amem. Vamos castigar essa turma? Jesus disse, não. Perdoem. Eles visavam irar. Jesus falou, eu quero que vocês me adorem. Irar, troquem por adorar. Eles visavam repelir. Jesus mandou abraçar. Por isso, ame os imperfeitos. Sabe por quê? Porque você vai estar amando você mesmo. Só tem um perfeito. Graças a Deus. E Ele é Jesus. E Ele ama todos os imperfeitos. Porque imperfeito tem chance de mudar. Perfeitos não tem chance de nada. Já são perfeitos. Já fazem a mesma coisa. Quer ver uma turma de imperfeitos? O coral ensaia o mesmo hino. Vai cantar domingo, tem que ensaiar de novo. Isso é imperfeição. Podia cantar sem ensaiar mais. Não é verdade? Mas tem medo. Outro dia a regente cantou um hino no início do culto. Eu pedi para cantar o mesmo hino no final do culto. Ela estava assim, tremendo, feito vara verde, dizendo, mas não, é o mesmo hino. Já sabe. Nós somos imperfeitos, instáveis. E graças a Deus, o único ponto fixo, inabalável nesse universo é Jesus Cristo. O resto é resto. Ele é o estável, Ele é a graça pura, Ele é o perfeito que vive no meio de imperfeitos e sabe trabalhar com eles e através deles. Eu espero ser um deles e que você também seja, em nome de Jesus. Amém.